Haja luz. Com muita frequência, ouvimos a declaração: nada é impossível para Deus. Normalmente, aqueles que expressam isso querem dizer: bem, então vamos deixar Deus fazer tudo isso por nós. E uma vez que nada é impossível para Deus, não temos mais nada a fazer. É verdade que nada é impossível para Deus, mas isso não vai ser de nenhuma ajuda para você ou para mim, exceto na proporção em que possamos trazer a presença de Deus a uma verdadeira realização. Em outras palavras, não é a natureza infinita e total de Deus que faz nossa demonstração, é o grau de nossa compreensão dessa presença de Deus. Havia tanto quanto de Deus no mundo antes dos dias de Jesus Cristo, havia tanto quanto de Deus no mundo antes dos dias de Moisés. Mas de que adiantou isso para os hebreus até que houvesse um Moisés para tirá-los da escravidão? De que adiantou todo esse poder infinito de Deus até que houvesse um Jesus para curar os enfermos, ressuscitar os mortos e alimentar os famintos? A cura espiritual foi tão possível para o mundo ao longo dos últimos 5.000 anos quanto é hoje. Mas de que valeu isso para o mundo até que a senhora Ed revelou que a presença de Deus está tão disponível nesta era como estava nas margens da Galileia? É verdade que Deus é infinito e todo-poderoso. E é verdade que nada é impossível para Deus. Mas apenas homens como Moisés, Elias, Isaías, Jesus, João e Paulo, que alcançaram a verdadeira realização e demonstração de Deus, foram capazes de fazer essas obras poderosas de regeneração espiritual, cura espiritual e suprimento espiritual. Essa mesma condição existe hoje. Desde a reintrodução da cura espiritual e da vida espiritual, tem havido e há agora alguns de consciência espiritual mais elevada do que outros, e, portanto, existem aqueles que estão fazendo obras maiores do que outros. O poder de Deus é o mesmo. A diferença na demonstração é a diferença no grau alcançado de realização de Deus. Uma vez que entendamos isso, saberemos que a harmonia em nossa vida individual e na vida de nossa família ou alunos estará em proporção direta ao grau de nossa realização de consciência espiritual. Realização espiritual, uma responsabilidade individual. Em mais de 30 anos, testemunhei que há muitas casas que foram mantidas maravilhosamente livres das discórdias do mundo, nem sempre completamente sem alguns problemas, mas no geral, lindamente livres das desarmonias do mundo. Livres porque há uma mãe na família que se dedica à consciência espiritual, ou em alguns lares pode haver até mesmo uma mãe e um pai trabalhando juntos para esse fim. Onde isso for verdade, aquela casa é comparativamente intocada pelos desastres, as destruições e as discórdias deste mundo. É verdade que essa declaração não pode ser demonstrada 100%, pela simples razão de que não atingimos 100% da consciência de Deus, e até certo ponto, os membros de nossa casa, assim como os membros de nosso corpo discente, têm responsabilidades próprias. Ninguém pode carregar o outro totalmente para o céu. Um membro de uma família pode fazer maravilhas por toda a família, mas ele não pode mantê-los em completa liberdade da discórdia, pela simples razão de que cada indivíduo tem a responsabilidade por seu próprio desenvolvimento espiritual, e ninguém pode usurpar isso ou tirar dele o direito de seguir seu caminho materialista, se é esse o caminho que ele deseja seguir. Não podemos tirar de qualquer pessoa a expressão individual de sua própria vida, mesmo quando sua vida difere do caminho espiritual. Portanto, ninguém deve acreditar que pode garantir imunidade completa contra a discórdia a todos os membros da sua casa, porque ele não pode. Mas ele certamente pode ter certeza de que os maiores desastres e destruições da vida provavelmente não chegarão perto de sua casa, e certamente, em grande parte, ele poderá manter-se livre. Uma compreensão dos princípios espirituais é importante para entrar na meditação. A medida dessa liberdade das discórdias mundiais é proporcional ao grau do nosso alcance da realização de Deus, e a meditação é o fator mais importante para atingir essa realização.
especialmente quando essa meditação é apoiada por uma compreensão da natureza dos princípios espirituais. Se, no entanto, entramos em meditação com a ideia de que Deus vai destruir o pecado, a doença, a carência ou a limitação, estaremos estabelecendo uma barreira que impede exatamente aquilo que esperamos. Assim, ao entrar em meditação, devemos perceber que o mal, independente de sua forma, não existe como um poder na presença realizada de Deus. Não existe como entidade ou força. O mal, seja na forma de pecado, doença, carência, desemprego, guerras ou ameaças de guerra, existe apenas da mesma forma que as trevas existem. A escuridão não é uma entidade que foge para algum lugar quando a luz é admitida em uma sala. A escuridão é apenas uma ausência de luz. No momento em que a luz aparece, não há escuridão, mas a escuridão não foi a lugar nenhum, ela não saiu da sala. Não estava na sala, não havia nenhum isso, havia apenas uma ausência de luz. Perceber isso é compreender a função da meditação e da cura espiritual. A meditação libera a luz interior. A meditação tem por objetivo admitir na consciência a luz que é Deus, liberando a luz que está armazenada dentro de nós. O reino de Deus, ou seja, a luz espiritual, está dentro de nós e devemos abrir um caminho para que a luz escondida dentro de nós escape. A meditação, portanto, nada tem a ver com vencer o pecado, a doença, a carência ou o desemprego. Não tem nada a ver com impedir que os homens maus continuem com suas práticas malignas. A meditação tem a ver conosco como indivíduos, percebendo e liberando a luz que está dentro. Ao atingir isso, a escuridão desaparece, e a escuridão é toda e qualquer forma de discórdia humana. A escuridão e suas formas desaparecem no momento em que a luz é introduzida. Não afirmamos que sabemos como curar doenças, mas sabemos como sentarmos e percebermos a natureza impotente de qualquer coisa que não seja a presença de Deus. Não poderias ter nenhum poder contra mim, se não te fosse dado de cima. João 19:11. Não há poder nas trevas, não há poder nas formas em que as trevas aparecem, pecado, doença ou falta. Portanto, não entramos em meditação para superá-los. Não entramos em meditação para destruir qualquer um dos males deste mundo. Entramos em meditação para que possamos perceber. Eu e o Pai somos um. Onde eu estou, Deus está. E por causa da presença de Deus, há paz, harmonia, integridade e plenitude. O lugar em que estou é solo sagrado, pois na presença de Deus está a luz da verdade. A presença de Deus é minha suficiência em todas as coisas. Na presença de Deus está a realização. E estou aqui em meditação para perceber essa verdade e ser uma transparência para que o reino de Deus dentro de mim possa ser liberado na consciência, dissipando assim toda a aparência de escuridão, toda a aparência de discórdia e desarmonia. Se eu perceber e sentir a presença de Deus, todos dentro do alcance da minha consciência, receptivos e responsivos a Deus, a sentirão e sentirão os efeitos dela. A luz dissolve a escuridão. Cada vez que alcançamos uma consciência, um sentimento da presença de Deus na meditação, liberamos a luz em nossa casa e então não há mais lugares escuros ali, sem erros ocultos, sem pecados, sem doenças, sem falta. Onde há luz, as trevas não habitam. Onde há espírito, não pode haver forma de mortalidade. Realizar Deus é realizar a liberdade e obter uma libertação completa do medo. Tenho carne que o mundo não conhece. Tenho dentro de mim a realização de uma presença divina, de uma luz espiritual, e este é o meu pão, minha comida, meu vinho e minha água. Esta é a lei para minha vida. Esta é a presença que está sempre dentro de mim e vai adiante de mim. Não precisamos anunciar isso.
Na verdade, nem devemos expressá-lo. Roga a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mateus 6:6. Em segredo, reconhecemos a graça de Deus e sua presença. Em segredo, percebemos a natureza espiritual da função de Deus. À medida que sentimos uma liberação interior, uma confiança interior, podemos estar certos de que atingimos alguma medida de luz espiritual. E então, realizamos nossas tarefas diárias, qualquer que seja seu nome ou natureza, e deixamos o resto para aquela presença realizada de Deus. O Mestre nos disse para estar no mundo, mas não pertencer a ele. Isso significa que, a menos que nos sentemos para meditar várias vezes durante o dia, logo descobriremos que estamos novamente envolvidos neste mundo, seus medos, suas discórdias. Recentemente chamou minha atenção algo que deu testemunho da natureza maligna de alguns dos homens em posições de poder que estão manipulando o mundo, e por um momento trouxe uma sensação de perturbação interior. Mas quase simultaneamente a voz me disse: mas não há nenhum homem mau, o homem é espiritual. Isso trouxe uma liberação completa de estar dentro e fora do mundo, ou de estar sob a influência de seus medos e preocupações. Essa percepção removeu esses homens maus do mundo? Não, ela os removeu e qualquer efeito que eles possam ter da minha consciência, bem como da consciência daqueles que estão sintonizados com a minha consciência. Nossa função é a realização da presença e não resolver problemas. Podemos ser responsáveis apenas por nosso próprio estado de consciência. Não precisamos pedir aos membros de nossa família que acreditem na cura espiritual ou na vida espiritual. Não precisamos tentar convencê-los dos benefícios que poderiam receber dela. É muito melhor aceitar a responsabilidade por nosso próprio estado de consciência e deixar que os outros membros de nossa casa trabalhem em seu desenvolvimento. E se eles forem trazidos ao nosso modo de vida, eles virão mais pelo nosso exemplo do que pela nossa pregação. Isso, no entanto, não se estende às crianças de nossa casa, porque aceitamos a responsabilidade de cuidar das crianças que nos foram dadas, de sua instrução e orientação, até que atinjam a idade em que podem partir e viver sua própria vida. Normalmente, eles vão viver de acordo com o que receberam em suas casas. Nosso propósito em nossa meditação matinal e nas demais meditações diurnas ou noturnas é sempre a realização da presença de Deus, sempre lembrando que não temos problemas a superar, que temos apenas que atingir a realização da presença de Deus, e ela, sendo a luz, dissipará as trevas. Não as dissipará vencendo ou destruindo-as, mas provando que, na presença da luz, não há trevas. Assim, provaremos que há realização na presença de Deus. Na presença de Deus não há pecado, doença, carência, desemprego, guerra. E se estivéssemos bem à frente da batalha, ainda assim não haveria guerra para nós, na presença de Deus percebida e realizada. Nossa primeira consideração é o desenvolvimento de nossa própria consciência. A razão para o estudo dos escritos, para ouvir as gravações em fita e para assistir às aulas do Caminho Infinito é a realização mais profunda e rica da consciência de Deus. Se entendermos isso, teremos uma abordagem mais fácil para a nossa vida diária, porque assim que percebermos esse ponto, saberemos por que meditamos. Saberemos por que, antes de nos envolvermos nas atividades do mundo, é importante começar nosso dia com um período de meditação, com o objetivo de atingir a percepção e realização espiritual. Nossa única responsabilidade neste estágio de nosso desenvolvimento é o desenvolvimento de nossa própria consciência espiritual. A princípio, pode parecer um pouco egoísta deixar o resto do mundo em paz e nos preocuparmos apenas com isso. Mas no final das contas, descobriremos que esta forma particular de egoísmo é o cúmulo do altruísmo, porque uma vez que atingirmos alguma medida da realização de Deus, o mundo abrirá caminho até nossa porta
e realmente será beneficiado pelo grau de consciência que alcançamos. Ninguém pode ser beneficiado espiritualmente indo a alguém que seja meramente um ser humano. Uma pessoa só pode ser beneficiada por atingir um certo grau de realização espiritual. Portanto, é o cúmulo do altruísmo deixar o mundo sozinho temporariamente, enquanto estudamos, meditamos e alcançamos uma medida da realização do Cristo. Depois disso, toda vez que um chamado é feito para nós atendemos e realizamos a nós mesmos. Então não há medo de que ainda não entendamos o suficiente ou de que não tenhamos poder espiritual suficiente, porque nunca chegará um momento em que entenderemos o suficiente e nunca chegará um momento em que teremos poder espiritual. Tudo o que podemos fazer em nosso estado mais avançado é o que podemos fazer em nosso estado inicial, ou seja, deixar a luz dissipar as trevas. Haja luz e houve luz. Gênesis 1:3. Que haja Deus, Deus atuando e sua presença indo adiante de nós. Aceite cada problema como um chamado para reconhecer a luz interior. Quando observamos discórdias e desarmonias em nosso lar, esta é uma oportunidade para começar nossa prática. E essa prática consiste em meditar até sentirmos a presença de Deus e então deixá-la desempenhar sua função. Eventualmente, à medida em que a luz surge mais e mais em nossa consciência, descobriremos que outros virão até nós. No início, será um milagre ver como eles sabiam que estávamos interessados nas coisas espirituais. É sempre intrigante como as pessoas percebem isso mesmo sem saber. Mas à medida que vem, não os despedimos. Aceitamos a responsabilidade assumindo esta atitude. Se Deus enviou este indivíduo a mim, é apenas para que Deus responda, e assim meditarei. Toda a nossa responsabilidade é sentir essa segurança interior da presença de Deus e deixá-la realizar o trabalho. Não somos responsáveis por salvar a vida de ninguém. Não somos responsáveis por curar ninguém, pois não temos essa capacidade, nem ninguém mais. Mas temos a responsabilidade de estar neste mundo, mas não pertencer a ele. Temos a responsabilidade de nos retirar várias vezes ao dia para meditação, para a realização da graça de Deus como nossa suficiência, da presença de Deus como a luz que dissipa as trevas, e então permanecer em nossa meditação até sentirmos essa presença. Não estamos tentando reformar as pessoas, não estamos tentando curar pessoas, não estamos tentando mudar as condições deste mundo. Estamos sentados em meditação para alcançar a realização da graça de Deus e da presença de Deus. Esse é o nosso único propósito, e à medida que tivermos sucesso, testemunharemos como a escuridão se evapora de nossa vida, de nossa casa, da experiência dos membros da nossa casa, e então, gradualmente, como essa escuridão é dissipada na experiência de quem nos procura.